Nós estamos com o Eduardo Carvalho, ele é presidente da Equinix no Brasil. Eduardo, muito obrigada por nos atender. Prazer, é um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre o mercado de data center, interconexão. Eu me divirto falando. Eduardo, por favor, fala para a gente, esse é um mercado que não parou de crescer, mesmo durante a pandemia, e que é extremamente promissor. O que você avalia de diferencial nesse momento de pandemia e o que deve vir no retorno das atividades? Então, eu vou um pouquinho para trás. Se nós pensássemos essa pandemia há 10 anos atrás, com certeza ela seria pior, porque nós não teríamos os dispositivos de compra online, os aplicativos, né, como o Rappi, o iFood e outros aplicativos, e nem tampouco os aplicativos de mídia social que preenchem o nosso tempo no fim do dia. Hoje, se nós abrirmos o Instagram, talvez a gente veja mais números de lives do que de gente assistindo. Então, há muitas pessoas buscando preencher o seu tempo e buscando também os aplicativos para mantimentos, para subsistência, né? Então, se essa pandemia fosse anos atrás, como eu disse, ela seria bem diferente. O mercado de data center, ele abriga todos esses aplicativos, todos esses players, eles rodam nos mercados, nos data centers espalhados pelo mundo. Então, por isso, nós experimentamos, por exemplo, um crescimento de tráfego IP, que é o tráfego internet, de quase 44% em um ano, em virtude da pandemia. Interconexão, ela cresceu aí abruptamente também, porque a interconexão faz você se interconectar com outros players, por exemplo, os cloud providers. Então, nós tivemos aí um aumento aí de 6.800 interconexões só no primeiro quarto desse ano, o que é um número muito grande, e nós completamos hoje 370 mil interconexões, cross-connects, que nós temos pelo mundo. Então, isso mostra que toda a gama de produtos, insumos de mídia social, produtos para videoconferência, como Zoom, como Webex da Cisco, como os produtos do Google para videoconferência, sofreram um acréscimo muito grande de uso em virtude da pandemia. E eu, por exemplo, eu faço 10 a 12 reuniões por dia, todos pelo Zoom, usando dispositivos de videoconferência. E isso, com certeza, aumentou exponencialmente o tráfego internet e interconexão. Explica um pouquinho para a gente entender. O tráfego de internet, qual é a relação tráfego internet e data center? Por exemplo, quando você está usando esse dispositivo que nós estamos aqui usando, ele está hospedado dentro de um data center. Então, até se você pegar alguma entrevista do presidente da Zoom, ele fala sobre isso. Se não fosse a Equinix, o Zoom não estaria fazendo o que está fazendo hoje. Por quê? A Equinix, como ela está espalhada no mundo todo, permite que ele tenha soluções descentralizadas, ele tenha infraestrutura descentralizada. Então, ele está aqui no Brasil com alguns hacks, ele está nos Estados Unidos com outros tantos hacks, ele está nos países da Europa e nos países da Ásia. Isso só é possível porque existe data centers como a Equinix interconectados, com alta densidade de interconexão, com alto índice de acesso. Ou seja, o fato dele ter a oportunidade de estar em diferentes mercados traz uma performance muito melhor, porque você acessa localmente. Se nós estivéssemos acessando esse dispositivo, por exemplo, e ele estivesse em Nova York, com certeza nós teríamos delay no tempo aqui que nós falamos. Então, a Equinix, como data center, ela consegue prover isso. E o tráfego internet, ele faz com que eu acesse esse dispositivo aqui de casa. Eu entro no link ali, ele vai para a web e eu estou acessando ele via minha casa. Isso faz com que as operadoras, provedores de banda larga, tenham um aumento de tráfego também. A interconexão, ela é mais comum dentro dos data centers e também nos last miles, mas eu sempre digo o seguinte, que a Equinix não tem a pretensão de ter todos os produtos
insumos de um data center, mas ela tem a pretensão de conectar todos os clientes, sell side by side. Por exemplo, se você está dentro do meu data center e você quer comprar insumos da Amazon e do Google, e com essa pandemia cresceu muito a necessidade desse tipo de compra da própria Microsoft também com o Azure, é só você estender um cross-connect de um rack para o outro. Então, isso acelerou com a vinda da pandemia. As empresas que tinham no seu pipeline, no seu forecast, a transformação digital, com a vinda da pandemia, elas aceleraram, porque cada vez mais as negociações hoje são online. Hoje, por exemplo, os nossos clientes, eles fazem compra no portal nosso de muitos produtos, não tendo que fazer nenhum tipo de interação com um gerente de contas. Ele vai lá, ele entra no nosso portal, ele faz upgrades ou ele contrata produtos novos. Óbvio que são produtos mais simples, mas eles são produtos já desenhados para serem consumidos, autoconsumidos, sem ajudas de terceiros. Então, isso faz com que você não tenha dependência de presença física. E nesse momento, as empresas que tinham budget para fazer isso anteciparam, estão investindo abruptamente nessa transformação, e as que já tinham feito estão surfando e muito durante a pandemia. Obviamente que eu não quero aqui ressaltar nenhum otimismo ou nenhuma vantagem sobre a pandemia, porque eu sei que muita gente está morrendo, a gente precisa ficar atento em relação a isso, mas eu estou falando dos dispositivos técnicos, exatamente disso que eu estou falando. Entendi. Nessa linha da interconexão, a Equinix anunciou vários investimentos e incursões tanto na América Latina, América do Norte. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa expansão. Vocês veem numa crescente aí de investimento, de aquisições, etc. Qual é o objetivo? O objetivo nosso é atender os nossos players globais, né? Quando a Equinix veio para o Brasil, ela veio para o Brasil porque os maiores clientes globais dela perguntavam sempre, né? Por que vocês não estão no Brasil? É um problema que vocês têm hoje. O Brasil é um grande centro, o Brasil tem uma alta densidade de interconexão, principalmente São Paulo, que é a cidade mais interconectada da América Latina, depois vem Rio de Janeiro e Cidade do México. Então, assim, ela vem para atender demandas de clientes nossos. Tanto é que nós fomos para o Canadá agora, mais recentemente, e viemos para o México também, atendendo esses players globais que 70% dos nossos clientes hoje, eles estão nos 3 continentes, entendeu? Então, eles têm aplicações hoje na Ásia, eles têm aplicações hoje na Europa, nos nossos data centers e na Américas também, porque a gente chama América do Sul, América Central e América do Norte de Américas dentro da Equinix. Tanto quanto a gente chama a Ásia também engloba a Oceania, engloba a Austrália. Uhum. Os índices econômicos no mundo inteiro dão sinais de que a gente vai mergulhar e ou já está numa recessão. Qual é o impacto para o negócio? Você mencionou aí a transformação digital, os investimentos que as empresas fizeram e que deixaram os negócios mais confortáveis, mas a gente vai viver aí um período de escassez de dinheiro em circulação. Qual que é o impacto para o negócio? A única certeza que nós temos agora é que todo mundo vai ficar mais pobre. Sim. Seja caindo o PIB 6, 7, 8, 9 ou 10%. Isso já é uma realidade. Mas, em contrapartida, se você pegar, por exemplo, o governo dos Estados Unidos, ele vai emitir muita moeda. O Brasil, eu penso também que ele deverá emitir. Isso pode trazer danos também. Expansão monetária gera inflação. Mas eu acho que o mundo vai se preparar melhor. Eu acho que isso veio para chamar a nossa atenção em relação a alguns movimentos que nós fazemos impensados de consumo, etc. E eu tenho para mim que nós vamos buscar seguir com mais seriedade os principais fundamentos econômicos, ou seja, de responsabilidade fiscal, de gastos públicos, de não endividamento. Porém, o mercado de TI ele será menos afetado do que outros mercados, com certeza.
Se nós pegarmos a projeção de queda hoje do PIB em relação a decréscimo no mercado de TI, talvez esse mercado fique flat ou até cresça um pouquinho, tá? Eu posso estar falando aqui, posso estar sendo extremamente otimista em relação ao mercado, mas tudo vai ser baseado em aplicativos, quase tudo, todas as compras serão feitas online. Por mais que você fale, por exemplo, que na hora que abrir os supermercados ou abrir os bares e restaurantes, nós vamos voltar a consumir, eu acredito que nós iremos. Eu acredito também que, por exemplo, um perfil de consumo como da minha mãe, que ia ao supermercado quase semanalmente, ou quase diariamente, vai mudar. Ela vai fazer um pouco de compra online quando ela estiver mais cansada, não vai pegar o carro e circular. Então, acho que isso vem em cadeia. Então, eu tenho para mim que o impacto ele vai ser grande assim em determinados setores. Alguns setores sofrerão muito, correrão o risco até de extinção, mas em determinados setores como o de TI, a sobrevida será grande e eu diria que vai haver até um aumento abrupto de certos segmentos. Vocês registraram crescimento no primeiro trimestre. Eu gostaria que você comentasse esse crescimento, qual é o desempenho do segundo trimestre e o que você está vendo aí para o segundo semestre e final do ano. Nós estamos bem otimistas, a gente não divulga os números que nós temos são oficiais, a Camila ela pode enviar para vocês, mas nós estamos operando aí certos de que nós não conhecemos muito bem o que acontecerá no futuro, a curto prazo, né? A gente não sei se nós teremos uma reincidência do vírus, isso acho que não só a Equinix, como ninguém, eu acho que no mundo pode afirmar e pode ser tácito em falar que a pandemia acabou, mas nós estamos cumprindo aí o nosso papel, acompanhando os nossos orçamentos prometidos aí desde o início do ano e nós temos ações cautelosas, porém a gente ainda acredita muito no mercado. Tem alguma ação que vocês promoveram, Brasil e mundo, na área de saúde para auxiliar pesquisas, para auxiliar tratamento de doenças? Não exatamente, nós não. O que nós fizemos, nós em determinados setores, nós fomos muito mais flexíveis em relação a pagamentos e renegociação, como no setor de saúde. A gente não se esquivou da nossa responsabilidade. Nós colaboramos também fortemente com ONGs, eu posso citar algumas como a CUFA e a Ação Cidadania, aqui no Rio de Janeiro, do meu amigo Rodrigo Afonso, e nós tivemos aí uma campanha muito forte em cima disso. E a gente continua investindo. Já investimos, nós temos uma ação que chama Equinix Impact, que a gente promove doações para ONGs que são próximas, inclusive, aonde nós temos data centers, né? Então, uma ação muito forte que nós fazemos e nós acentuamos isso aí com a entrada da pandemia. Ok. Assim, dentro dessa tendência de fintechs, startups, etc., o que esse novo mercado deve impactar o negócio da Equinix, especificamente no Brasil? Essas empresas, né, são empresas pequenas em um mercado grande, né? Então, é uma vantagem para elas estarem nesse momento enxutas, mas operando em mercados grandes. Você pega, por exemplo, as empresas de meio de pagamento, elas estão trafegando muito bem, porque invariavelmente quando você faz uma compra online via app ou via um e-commerce da vida, você vai ter que usar uma empresa de meio de pagamento para fazer as transações financeiras. Então elas vêm surfando muito. No nosso negócio não há um impacto, porque essas empresas elas precisam estar dentro de um data center ou dentro de empresas que abrigam empresas como esta dentro dos nossos data centers. Então, quanto mais empresas, quanto mais startups, quanto mais fintechs tiverem, melhor para a gente. Ok. Eduardo Carvalho, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que a gente consiga vencer essa pandemia para a gente se ver pessoalmente.